E, gente, vim aqui hoje falar com vocês um pouco sobre o documentário que eu assisti na cabine de hoje. O documentário é o Moon Age Daydream, do Brett Morgen, que é um documentarista californiano. Ele já fez um documentário sobre o Kurt Cobain, baseado em um livro do qual eu não lembro o nome agora, mas que vai falar da trajetória, do processo todo de depressão, né, durante a vida do Kurt até a morte dele. E depois de 7 anos, esse cara consegue finalizar esse projeto, o Moon Age, que é um projeto para contar a história do David Bowie. Quem me conhece sabe que é um dos meus cantores preferidos. Nossa, foi emocionante assistir esse documentário hoje. Questions have arisen, such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart, dumb, nice to his parents, real, put on, crazy, sane, man, woman, robot, what is this? Na bio do Brett Morgen, do IMDb, tem uma citação que ele fez em alguma entrevista que ele deu, que eu acho bem interessante. Eu fiz uma tradução livre, assim, de um pedacinho, e eu quero trazer ela para começar essa conversa. Ele diz o seguinte: a verdade não é singular, pois temos maneiras diferentes de ver as coisas. A verdade na ficção e na não ficção. E aí eu quero começar o vídeo com essa citação, porque o que o Morgan faz é contar a verdade a partir do ponto de vista dele, a partir do que ele coletou de material, de registro da trajetória do Bowie, né, na música, mas não apenas na música. Ele vai trazer muitos vídeos pessoais, áudios do Bowie falando sobre como para ele era compor e produzir arte. Vai falar sobre o processo do Bowie também como escultor, pintor, ilustrador, videomaker experimental, sobre o desejo que ele tinha pelo cinema, uma paixão absurda. E o Brett consegue trazer isso de uma maneira muito bonita no filme. What you wish you'd done. Ele é o diretor, ele é o roteirista e também o editor, né, montador desse filme. E eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque ele resolve contar essa verdade sobre quem foi o Bowie, mostrando quão amplo era o conhecimento e a vontade desse cara de produzir arte, sabe? Ele teve acesso a cerca de 5 milhões de horas de arquivos. Ele traz alguns arquivos que são muito novos, assim, não tinham sido divulgados, mas ele traz também arquivos que são recorrentes, como trechos de videoclipes, algumas entrevistas que deram para televisão, que você consegue encontrar facilmente aí no YouTube, em outras plataformas. Fotografias, né? Muitas fotografias que a gente conhece desses vários ensaios que o Bowie fez ao longo da vida e da carreira dele. Mas ele tem uma particularidade que é explorar esse espaço, essa forma, com animações e algumas montagens e colagens, tudo isso sendo ali arrematado pela música totalmente pop que esse grande ídolo da música, né, criou ao longo da vida dele. E assim, tem uma paleta muito psicodélica, com muitas cores, umas animações que pulsam na tela. Quem for assistir e puder ver no IMAX faz uma diferença enorme, porque aquele som que pega e te cobre completamente, assim. E assim, é fantástico. Eu fiquei muito emocionada, mas fiquei também, assim, muito... É uma vontade imensa que a gente tem de pular na tela e de sentar e ouvir o que aquele cara tem pra contar pra gente, sabe? É fantástico a gente ver o Bowie falando sobre o processo de criação dele. Então, assim, você tem um Bowie nos anos 70, com aquela pegada de contracultura, aquele cara muito jovem, escrevendo umas coisas meio poéticas, mas também psicodélicas, porque tem a ver com a época. Aí você começa a perceber algumas mudanças dele nos anos 80, quando ele faz algumas experimentações. Aí, posteriormente, você tem uma fase de reclusão muito grande. Eu acho muito massa isso, mostrar que ele era... Porque a gente conhece muito, né? Esse cara agitado, das baladas, que pegava todo mundo. E ele gostava de ficar recluso. Então, ele vai falar sobre esse processo de reclusão do Bowie. E a gente ouve isso da voz do próprio Bowie falando... Are you there, Mr. David Bowie? O
cara consegue transmitir muito do que foi essa pessoa, do que foi esse Bowie, esse artista, esse cara que era recluso, mas tinha muito afeto para dar, um artista que, por ser uma pessoa, não um ser humano, ele tinha os traumas dele, precisava de lidar, as relações que ele teve de conflitos com paixão e amor, androgenia, a questão da sexualidade, que ele nunca escondeu de ninguém a bissexualidade dele. Isso é muito legal de se ver, né? De ver ele falando e se posicionando, e principalmente mostrando que as pessoas não tinham que ter como nem ficar tentando colocar ele numa caixinha. Então, assim, é completamente fabuloso. Então, assim, é entender como que esse cara conseguiu ao longo dos anos ir se adaptando ao mercado sem perder a essência dele. E eu acho que o principal pra mim que fica de magnífico do Bowie é como ele foi um cara que sempre perseguiu a arte. E ele vai falar isso, que se em algum momento ele tivesse certeza que ele já tinha chegado ao fim, né, que ele tinha conseguido entender exatamente o que ele buscava, que aquilo seria, ele não usa desrespeitoso, mas ele fala que seria tipo, nossa, seria o fim dele como artista, que enquanto uma pessoa que produz e que persegue a arte, o que ele precisava era de estar constantemente estudando e produzindo. Então, assim, eu não quero falar nem mais nada, porque se eu falar mais alguma coisa vai ser um mega spoiler. Tem uma outra observação que eu quero fazer. Na montagem, né, nesse recorte e essa colagem que ele faz, que o Brett Morgen faz sobre o Bowie, ele coloca muitas referências ao cinema. E quando eu digo muitas, são muitas, assim. Eu consigo identificar algumas, como Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, Plano 9 para o Espaço Sideral, Ivan Terrível, nossa, enfim, muita coisa. Porque ao falar de uma dessas personas do Bowie, que são esses seres espaciais, como ele mesmo se intitula na música Moon Age Daydream, que dá nome ao documentário, ele é um guerreiro alienígena, né? Então ele brinca muito com isso, com trazer elementos do cinema de ficção científica para poder falar dessa persona dos anos 70 especificamente, um pouco ali dos anos 80, mas depois ele vai trazendo outras referências também, como por exemplo imagens de artistas plásticos, pintores, escultores, né, que eram admirados pelo Bowie. Enfim, eu acho que assim, é um filme que vai atender quem gosta de música, quem gosta do Bowie, quem gosta e ama cinema como a gente, saca? Então tem muita, muita coisa bacana pra se ver. All wish they'd appreciated life more. E depois disso, eu quero só deixar bem claro pra vocês que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter uma listinha de alguns filmes que o Bowie fez e onde vocês conseguem assistir. Então, gente, lembrando todo mundo, o documentário estreia amanhã, dia 15 de setembro, nos principais cinemas do Brasil. Não percam a oportunidade, assistam. Eu espero que vocês gostem dele o tanto que eu gostei. E em breve eu volto com mais vídeos falando sobre os filmes que eu estiver assistindo. Beijos e obrigada. Tchau, tchau. Life is fantastic.